cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa, loura, nordestina, moura. Olá, estamos aqui no centro de São Paulo, em frente ao MASP, para transmitir para você uma reflexão. O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito dos seus dias, nessa sua jornada, em meio ao trânsito, em meio à labuta do dia a dia, em meio ao corre, como se diz daí por aí na gíria popular. Esse vídeo é para você refletir. Acompanhe o vídeo. No meio da multidão de São Paulo, onde tem 8 milhões de pessoas, eu sou mais uma criança que cresceu. E a criança que está dentro de você, solte. E por falar nisso, existem crianças extraterrestres? Esse é o tema da live de hoje. Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto do mês aí de outubro, né? Mês de outubro, que dia 12 é comemorado aí o Dia das Crianças. Vamos então abordar aí nesse vídeo o assunto do momento, que é como você está refletindo sobre a questão do tempo passando. Então, é um momento para essa reflexão, não é mesmo, Alex? Sim. Assuntos profundos. Antes que vocês falem que também é dia da padroeira do Brasil, nós também temos que falar que é uma homenagem à versão ufológica de Nossa Senhora Aparecida, que foi uma imagem que apareceu o corpo em um lugar e a cabeça em outro, no Rio Paraíba do Sul. É que tudo que tem menção a Nossa Senhora, tudo que tem menção a Deusa Mãe, tem raízes muito profundas. Sim. Tem raízes que vêm lá atrás do sexto universo, do sétimo universo onde nós estamos, onde fazemos alusão que a mãe de todos, ela representada na figura de Lilith, na figura de Ave Maria, na figura de Nossa Senhora Aparecida, de Mãe de Deus, na figura de uma felina ou de um felino no Egito, que são as deusas mães, na figura de Leice de Magdala, uma alusão de que é uma representação de que o universo tem uma mãe e tem um pai. Então é um macho e uma fêmea. Tem o Deus Criador e tem a deusa criadora. E nós não podemos deixar de mencionar, né, Não. que uma criança no planeta Terra não pode ser gerada sem. Uma mãe. E aqui sem polêmica nenhuma. Mas falando um pouquinho mais cientificamente de crianças, a perpetuação da espécie está em todos os animais, está em todas, em algumas plantas que também tem macho e fêmea, em alguns insetos que tem macho e fêmea, insetos, animais, vegetais e seres humanos. A necessidade de nascerem crianças em planetas de terceira dimensão é a necessidade do crescimento, do desenvolvimento, da captação e do aprendizado e de experiências, aquelas que vão acontecendo. Como você lida com a questão das crianças no portal de intercessão e no grupo que vocês trabalham? Lidamos com muita amorosidade, né? Todos que vêm chegando ali. Não gostamos quando os familiares colocam fotos, né? Porque a gente já analisa que fotos já vai para outro caminho, né?
Então a criança está ali internada, a criança está ali precisando de uma intervenção aí da espiritualidade maior, é solicitado que coloque o nome dela para a gente encaminhar aí a mesa de intercessão, e sempre fazemos essa licitação de não colocar as fotos, né, dessas crianças aí. São recebidas com muita amorosidade, todos eles que vêm chegando diariamente aí até nós. Quando nós falamos de ufologia e espiritualidade, e quando nós colocamos temas como crianças, como a formação de um ser, nós temos que citar: será que existem crianças em outros planetas mais avançados? Ah, tenho certeza absoluta, eu acho que, com certeza, acho que quem não analisa dessa forma, busca mais um pouquinho que vai chegar nessa convicção que estamos, né? E quando nós falamos que ufologia é uma pseudociência, onde a ciência, os homens, não a adotaram como uma filosofia ou uma ciência aprovada, e nós utilizamos várias ciências dentro da ufologia, psicologia, medicina, odontologia e assim por diante. Tudo o que é falado na ufologia, de tudo que é falado na ufologia, pouca coisa pode ser comprovada. E aí nós entramos naquela questão da crença novamente, em que nós temos que acreditar não só na intuição, mas naquilo que nós presenciamos e na infinidade de pessoas contactadas que nós entrevistamos, e alguns livros de pessoas contactadas que também narraram nele suas experiências de como é feito. Por exemplo, existe uma raça de extraterrestres que vem do planeta Terra que faz a hibridização de humanos com crianças. Você já recebeu alguma experiência como essa de algum entrevistado seu? Sim, inclusive está chegando para mim e para diversos buscadores aí uma nova raça que no ano de 2024 surgiu aí essas crianças híbridas para um auxílio aí na transição, um auxílio enorme na transição planetária, sendo os pais, né, doadores lúcidos, não aquela questão, né, de abduzidos ou então estarem dormindo aí, colhido aí o material, o DNA e leva para câmaras, né, para manipulações aí e ter híbridos. Mas a nova raça de híbridos são de pais buscadores que estão aí efetuando doação para lúcidos para a finalidade do auxílio aqui na ancoragem nesse momento que estamos em transição. Você sabe sobre isso também? Sobre isso que você está falando, e a própria Lacey de Magdala já sabe sobre o assunto, e ela é uma das responsáveis de um setor de selecionar pessoas, e nós entraremos nesse assunto daqui a um tempo, que são híbridos interdimensionais, que são dois pais físicos e um pai espiritual, onde gera uma criança que já tem todos os atributos de não precisar reencarnar, de não precisar passar pelo véu do esquecimento, de ter um desenvolvimento muito mais rápido, já que o tempo de lá não é o tempo daqui, corre com uma velocidade diferente, e elas já são autossuficientes, requerem cuidados, lógico, mas é muito diferente da criação de crianças aqui no planeta Terra. Já crescem aí com a lei do universo vigorando nelas aí, totalmente diferenciada das crianças terrenas, que passam pelo processo do véu do esquecimento e tudo mais, né? São ainda muito mais avançadas do que cristais, índigos, bem desenvolvidos, autistas, que os autistas têm um desenvolvimento muito grande, mas estão passando aqui por o pagamento de algumas coisas que aconteceram,
de dívidas e de karmas Anteriormente, com dharmas já e que as pessoas não conseguem identificar, e pouquíssimos conseguem entender o mundo dos autistas, né? Do espectro autista, e também dos Downs, né? Que já nascem com limitações, mas também com visões e percepções bem diferentes, já que o planeta deles é aquático, e eles são seres que se encaixam, que na verdade não se encaixam muito bem num corpo humano, e 90% deles nascem com problemas cardíacos, com a válvula ao contrário, eles têm que fazer cirurgias de desobstruções e de inversão de uma das válvulas. Por quê? Porque todo corpo humano, ou todo corpo de planeta de terceira dimensão, ele deve ser adaptado com aqueles que chegam. Nós, no nosso caso, e humanos e seres também não humanos que têm corpo físico como o nosso, membros inferiores, tronco, membros superiores, cabeça, que são humanos ou humanoides, precisam receber em seus corpos seres adaptados para isso. Como tem outros seres que são vegetais, que são como os crustáceos, como os polvos. Existem seres também que são totalmente como se fossem fumaças, ou como se fossem plasmáticos. Cada um desses seres de terceira dimensão, e quarta também, de quinta também, têm necessidade de serem adaptados. Mas, um outro planeta que você soube que existem crianças em desenvolvimento? Arctúrios, por exemplo, as crianças lá já nascem aí fora também do esquema do véu de Maia, com a telepatia aguçada, também regido pela lei do universo, com uma inteligência muito anos-luz aqui da Terra, e estão aí também desde a sua infância sendo aí preparados para estarem aí contribuindo também com o auxílio que os arcturianos estão fazendo aqui no Projeto Terra, tanto na área da cura quanto na área aí da tecnologia. Você que é ufólogo, você que é contatado, você que sabe do que nós estamos falando, e você que tem a percepção do que aquilo que nós estamos falando pela lógica, porque é lógico e é óbvio o que nós estamos falando. Se nós estamos em um planeta de terceira dimensão, onde existem karmas, onde existem pagamentos de dívidas, onde existe uma roda de samsara, onde existe reencarnação, é óbvio que as pessoas que vão nascer aqui, elas não vão lembrar das suas vidas passadas ou do que aconteceu no passado. Nem suportariam, né? Senão não haveria um progresso, elas não iriam estar desenvolvendo, um desenvolvimento, não é mesmo? Isso, e agora com a transição a roda da samsara está sendo abolida e estamos entrando aí na lei da ação-reação. Então isso daí também é uma evolução para esse momento que estamos vivenciando. Essa brevidade, essa pressa de se falar que estamos ascensionando, não é o nosso tempo de 1 ano, de 365 dias, de 12 meses e 24 horas e 60 segundos e 60 minutos. É diferente. O tempo de lá e o tempo daqui não é o mesmo. Então, tudo que desce, que vem para a terceira dimensão, segunda dimensão, primeira dimensão, retorna. E tudo que retorna, ascensiona. E tudo que ascensiona tem leis temporárias. E essa temporalidade ela pode ser anos, décadas, séculos, milênios, ou hectágonos, ou então bilhões de anos para acontecer. Mas acontece. Quando se fala que a Terra está ascensionando, está porque tudo está ascensionando. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima dimensão, todas estão automaticamente ascensionando também. A quarta dimensão, a terceira dimensão regida pela quarta, a quarta pela quinta, a quinta pela sexta, a sexta pela sétima, é um eterno crescimento, um eterno desenvolvimento. Sim. A criança que há em nós hoje, ela vai se tornar
com certeza adulta, se não acontecer algo pelo caminho, algum acidente, algum desencarne. Da programação, né? Dela própria. Eu vou fazer uma piadinha agora. Se a pessoa for normal mentalmente e não for criançona a vida inteira... Eu conheço vários. Então o que nós estamos falando é que nesse mês das crianças, dia das crianças, onde se compram presentes, onde se dão agrados, onde se focam no comércio, né? Data do comércio. Promessas, se você passar de ano tanto no Natal quanto no dia das crianças, etc e tal, tirando isso, a recompensa de se tornar um adulto, na verdade, a recompensa de ser uma criança obediente, que busca conhecimento, uma criança que não é mais educada, mas treinada pelos pais para ter o sucesso, a recompensa ela já tem, que é a liberdade, é a força, o vigor, o despertar de consciência, a responsabilidade e tantas outras coisas. E existem sim crianças em alguns planetas. Avenida Paulista, centro de São Paulo, coração, diria, de São Paulo, onde acontecem tantas manifestações, tantas questões aqui nessa avenida. Avenida onde muitas pessoas passam durante o dia, né? Esse vídeo que você está acompanhando fala exatamente sobre isso, sobre a vida passando, né? E vamos deixar para vocês e para nós essa reflexão, não é, Alex? É, porque são milhões de pessoas, milhões de crianças, e a criança que está dentro de nós sobrevive. Em homenagem ao Dia das Crianças, esse vídeo é para nós pensarmos que no meio de tantos milhões de adultos existem milhões de crianças, e as crianças que estão dentro de nós. Sim, há crianças em outro planeta. A necessidade de existir corpos para vivenciar e viver em planetas físicos de terceira dimensão. O que é fisicalidade de terceira dimensão para nós não é fisicalidade que nós somos à base de carbono, não é fisicalidade para quem é de silício, da quinta dimensão ou da sexta dimensão. Nós estamos aqui conjecturando sobre a necessidade de nascerem crianças para se desenvolverem, para que haja um desenvolvimento natural, para que hajam os concertos e acertos da genética, ou então do desenvolvimento desses criadores de corpos que sabem da necessidade de haver um crescimento gradual. Sendo que esse gradual não é o mesmo gradual para cada planeta e cada dimensão e cada sociedade e cada civilização. É um assunto bonito, é um assunto profundo. Sim, é um assunto que daria aí muitas horas de live. Porém, como tem pessoas expertas do outro lado, você aí que é muito esperto, que é ufólogo, que é pesquisador, que é médico, e que vai falar tanta besteira que esses caras falam, que eles falam, onde está escrito isso, como nós falamos? E os céticos? Como nós falamos, né? Os céticos. Não existe uma ciência que comprove a existência de extraterrestres. Então, baseado nisso, cai tudo por terra, porque não existe criança, não existe nada. Se a existência deles não foi comprovada, tudo que nós estamos falando é nada. Mas, como teoria, como especulação, como ficção científica, você que quer enxergar, pense na possibilidade disso tudo ser uma ficção. E se existissem civilizações mais avançadas, onde as crianças nascessem mais avançadas? Muito mais. Como seria? Seria aquilo que nós estamos falando. Mas para você que já passou pelas experiências, oportunidades, já esteve em uma nave fisicamente e viu que lá tem crianças, viu que lá existem híbridos, e você que foi além, que foi hibridizado e que teve no ventre uma criança gerada pelos Greys ou pelos Zeta Reticulianos ou pelos Ebens, vão saber do que nós estamos falando. Sim.
que a perpetuação das espécies no espaço é feita através de hibridizações. Sim. E que as sementes estelares são geradas através de pessoas como nós, de planetas de terceira dimensão, onde há necessidade de procriação e diversificação de raças através de hibridização, através de experiências e através desse cruzamento, porque o universo é gigante. E riquíssimo de questões que levam a várias bifurcações de linha de raciocínio, infinitamente. O que se aplica aqui não se aplica em outros planetas. Não. O que se aplica no Brasil de leis para crianças e adolescentes não se aplicam em todos os países. Existem países onde a maioridade já é 15, 14, 16 anos. Existem países onde a maioridade é 21 anos. E existem países onde os pais são responsáveis pelos filhos pelo resto da vida. E outros que já casam os seus filhos aos 8 anos de idade. A Índia, por exemplo, é um país que é bem, digamos, moderno e já foi sempre moderno. Mas esse é outro assunto. Basta dizer, basta levar vocês ao pensamento e a voltar a cabecinha para pensar que se existem crianças em outros planetas desenvolvidos, é óbvio, Com certeza. elas vão ser muito mais desenvolvidas. E falando sobre isso um pouco, o projeto Serpo, que aconteceu nos anos 70, onde foram pessoas daqui para lá e de lá para cá, no planeta dos Ebens. Os Ebens, que são os Greys, de Zeta Reticuli, foi citado no livro do Projeto Serpo que lá existiam crianças e elas eram pouco mostradas, não era permitido fotos, não era permitido que elas ficassem com os adultos. Interagisse, né? Tem um contatado que foi para um planeta, e eu falo sempre isso, já falei em palestra, que tamanho eles eram? Eles eram do tamanho de uma garrafa de Coca-Cola. Eu achei muito divertido isso que ele falou. Mas eu perguntei, garrafa de Coca-Cola o quê? 1 litrão de Coca-Cola, de 2 litros. Igualzinho, o mesmo tamanho. Agora, pense bem, se os Greys têm 1,40 m, Imagina essas crianças. eles vão ter 80 centímetros, 40 centímetros. A gente ri bastante porque tem muita incógnita nisso tudo. Sim. E é um aprendizado diário. Eu sei que existem alguns planetas desenvolvidos que ainda existem crianças. Sim. E eu também sei que existem planetas desenvolvidos que não há mais necessidade de haverem crianças. Os próprios Greys, algumas etnias deles, chegaram a um ponto de desenvolvimento tão grande que eles não têm mais necessidade de se reproduzirem, de se reprocriarem pelo universo. E para perpetuar a espécie deles, eles fazem hibridização com humanos de diversas... Existem humanos como nós em outros planetas. E em homenagem a essa data das crianças, nós deixamos algo aqui especial. O que você falaria para as crianças? Ou para os pais de hoje? Eu falaria para os pais de hoje irem para dentro, ir para o alto e voltar lá atrás quando eles eram crianças. E observar o rumo que esse planeta está tomando, as vibrações densas, as questões que estão aí, o que estão permitindo que seu filho esteja se alimentando espiritualmente falando. E observarem, eles hoje têm, no meu caso, 55 anos. Muitos deles estão me ouvindo, têm 30, 40, 50 ou mais ou menos. E observar que não para o tempo e que vejam, observem aí o que estão permitindo aí que suas crianças estejam consumindo aí, e espiritualmente falando, e as projeções lá na frente desse consumismo aí. E hoje em dia eu vejo muitas crianças com o celular ali, né? Notebook, ou tablet, e a mãe, para aquela criança se entreter, deixa ali, não sabe nem o conteúdo que a criança está ali
E vamos que vamos. E é isso lá na frente não vai dar boa causa. Como está o clima em São Paulo? Tá com cara de São Paulo. Olha como que tá. A terra da garoa está com a cara de São Paulo. Cara da terra da garoa. Na verdade está com cara de São Paulo. Cante um pedacinho da música de São Paulo. Na cidade De São Paulo. viu engana em São Paulo. Em São Paulo. É, São Paulo é maravilhoso. E essa música aí é legal. Sem falar também aí a questão da saúde física, né? A visão, a coluna. Eu, outro dia estava acompanhando um vídeo onde uma criança de 11 anos teve aí um AVC devido horas ali contínuo no telefone. Você já ouviu falar sobre os danos na saúde dessas crianças, Saúl? Sim, e é uma coisa também óbvia que brasileiros, não só brasileiros, mas os humanos são preguiçosos. Tem preguiça de pensar. São coisas que são óbvias. É óbvio que a exposição na frente de uma claridade por muito tempo vai dar problema de vistas, talvez de posicionamento de coluna, talvez psicológico e uma infinidade de Por aí coisas. vai. Bem, essa live era para ser rápida. Nós não somos psicólogos, nós somos pesquisadores ufólogos, é uma terapeuta holística, né? E que coisas que nós falaremos aqui seriam muito abstratas para quem precisa de comprovação daquilo que nós falamos. E são coisas óbvias que não precisam ser faladas. Estamos auxiliando eles numa reflexão que serve para nós mesmos, né? Dentro do quadro familiar, de um modo geral, né? É óbvio isso. Mas vamos deixar uma pista de coisas que existiram e existem. Nas décadas de 60, 70, comecinho de 80. Vamos mais para trás ainda. Na década de 30, 40 e 50, alguns países da Europa, nós não podemos citar nomes nem falar algumas coisas. Infelizmente não podemos ter essa liberdade de falar, usar as expressões que nós queríamos, mas nós podemos falar conflitos. Então, para o conflito que aconteceu em 42 e 47, uma década antes foram distribuídos mais de 3 milhões de livros didáticos nas escolas primárias na Alemanha, preparando soldados. Isso que eu posso falar, mais que isso não posso. E quando chegou a necessidade desses soldados se apresentarem, eles foram com toda velocidade, com toda certeza, com um patriotismo muito grande, porque foram construídos patriotas. Nós sabemos que crianças até os 7 anos de idade é como plástico aberto, que tudo que colocar na cabeça delas Está formando a personalidade. E essa personalidade de patriotas foi fabricada e foi criada. Propositalmente. E de países super desenvolvidos também foi criado o desejo de ser patriota, o desejo de servir, o desejo de crescer, de empreender. Na América, os empreendedores chegam ao número de 65%. Na Europa, 50 e poucos por cento. No Brasil, 7%. Então nós estamos falando que nós podemos criar a partir de agora uma comunidade, uma civilização, uma nação que nós podemos ter daqui uns 15 anos, 20 anos, através de quem? Lapidação nas crianças. E é isso que os planetas desenvolvidos fazem. Então fica a dica para nós mesmos, né? Para que nós tenhamos um país, uma civilização de pessoas normais, de pessoas vencedoras, fortes, de caráter, despertas. O que nós temos que fazer? Devemos seguir aí a instrução do mestre dos mestres. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, não é? E o nosso comportamento deve ser como quem? Como o olhar de uma criança. E o coração também. Não as crianças maldosas.
e birrentas. Mas existem muitos adultos. Manhosas. Existem muitos adultos birrentos. Você sabia que tem muitos adultos que levam para a vida, trazem para a vida adulta os seus conflitos internos? 80% que chegam para mim são adultos que não resolveu questões lá atrás e influencia hoje 80% na vida pessoal, acredita? E que se aprendem muito com o exemplo. Nós aprendemos mais com exemplos do que com palavras. Exatamente. Então a minha última palavra de agora é: mantenha viva a criança boa Boa. de dentro, que está dentro de você. Sim. E você? Ensina o caminho certo que ela deve seguir e os frutos vão vir com certeza. E o ET Bilu é uma criança? Ele gosta de... digamos que é uma criança grande aí, contribuindo aí com a transição planetária, buscando conhecimento e pedindo que todos busquem conhecimento. Siga o exemplo da criança que há no ET Bilu. Busquem Conhecimento. Nesse momento, vou me despedir pedindo a espiritualidade maior, né? Que toque no coração de cada pai, de cada mãe, para direcionar a seus filhos da melhor maneira possível, para que os frutos que venham a ser colhidos logo amanhã, sejam os melhores possíveis. Gratidão aí pela atenção e até a próxima.